A paz do Senhor Jesus, povo lindo de Deus. Se você não ouviu que é lindo ou linda hoje, saiba que você é uma pessoa linda. Você tem o Espírito Santo do Senhor. Amém? Hoje a gente vai ler o livro de Mateus, continuando a leitura. E a gente vai ler o capítulo 11. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, venha nos fazer compreender a sua palavra, falar ao meu e ao seu coração. Amém? Seja uma palavra edificante, que a gente venha praticar no nosso dia, adaptar, a nossa vida à palavra de Deus. Amém? Então diz assim, versículo 1. E aconteceu que, acabando Jesus de dar seus preceitos aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o evangelho é anunciado aos pobres. Isso aqui é uma profecia que existia no Velho Testamento, que era uma das coisas que o Messias ia fazer, e que o Senhor estava fazendo. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Então, mais um comentário. Eu já falei aqui, os fariseus eram aquelas pessoas que conheciam a lei. Então, eles sabiam, que existia essa passagem aqui, mas eles estavam esperando um redentor político, E aqui já tinha na palavra, que Jesus ia falar. Não era questão de política, não. Eram essas coisas, que eles já estavam fazendo. Mas estavam na palavra, mas eles não queriam aceitar, porque eles estavam colocando a religiosidade acima da palavra de Deus. Então, continuando. Versículo 7. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas, em outra tradução é a multidão, a respeito de João: Que fostes ver no deserto, uma cana agitada pelo vento? Ou que foste ver, um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Era porque João Batista, ele se vestia um pouquinho diferente, A moda dele era bem ousada. Ele se vestia de peles de camelo, bem mesmo ousadão mesmo. E ele não tinha papas na língua, nem de vez em quando ele era preso. Até um dia que ele foi preso e aí não voltou mais. Versículo 9. Ou então que foste ver um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o meu caminho. Essa era outra profecia. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Desde o tempo dos reis, antigamente, o pessoal perseguia os profetas, prendiam. Os profetas se escondiam no tempo de Elias, nas cavernas, para não serem mortos. Porque falavam a palavra de Deus, a mensagem de Deus, e muitas pessoas não queriam aceitar, desde aquela época. E versículo 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. É outra profecia também, que dizia que Elias iria abrir caminho, para o Messias. Fica lá em Malaquias capítulo 4, versículo 5. Versículo 15. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei a esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças, clamam aos seus companheiros e dizem: Tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Pois veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: Tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizem: Eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Aqui, como eu falei, a gente vê pelos frutos, e os frutos são aqueles, que a gente vê na palavra. Vê em Gálatas, a gente também vê, se a pessoa está falando aquilo que está na palavra, então a própria palavra testifica, os filhos.
E aí, João Batista, ele vinha, falava, né, a mensagem de Deus, falava sobre o reino de Deus, e as pessoas não aceitavam. E aí começava a dizer que ele estava endemoniado, né? Assim como aconteceu com Jesus, né? Vieram dizer que ele estava expulsando demônios em nome de outro demônio. E também que Jesus também assegurou, né, aos próprios apóstolos que iriam acontecer pessoas, né, que iam passar por isso também, alguns deles, né, os apóstolos. Versículo 20. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte de seus prodígios, por não se haverem arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, se te ergues até os céus, serás abatido até os infernos, porque se entre os de Sodoma fossem feitos os prodígios que em ti se fizeram, teriam permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Então ele está aqui falando de Sodoma, que a gente vê em Gênesis, Tiro e Sidom em Isaías, né? Que foram cidades em que o Senhor ele falou, né, que ia Sodoma e Gomorra, ele lançou uma chuva de enxofre, fogo e enxofre, e destruiu a cidade. Tiro e Sidom, ele lançou uma palavra através de Isaías, né, da sua destruição. E o Senhor estava comparando aqui algumas cidades que ele fez muitos prodígios em Israel e que não creram. E que do dia do juízo, o Senhor ele vai pesar sua mão mais nessas cidades que viram essas coisas, né, e que não creram, do que essas outras que ele já disse que ia fazer, né, ia pesar sua mão. E que já pesou, né, no caso de Sodoma e Gomorra. Versículo 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos meninos. Aos meninos ele se refere, né, somos nós, né, os profetas, né, a palavra do Senhor. Nós, todos nós mesmos, né? Nós que lemos, meditando na palavra e falamos de alguma forma da palavra de Deus. Versículo 26. Sim, ó Pai, porque assim te aprovo. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Então que a gente escolha aprender a viver nessa vida e a esperar a próxima, né? Com os conselhos, com os ensinamentos de Jesus. Muitas pessoas resistem, né, aos conselhos de Deus e acabam tendo que aprender com o mundo, né, com a dor, com os problemas, para realmente reconhecer, né, aquilo que Deus já vem dizendo na sua palavra, né? Então que a gente venha escolher ter um coração ensinável, né, que a gente aprenda com o Senhor, né, que Ele leva, que o jugo dele é mais suave, né, o do mundo é mais pesado, né? Então que a gente venha permanecer com essa vontade, esse desejo, esse anseio de seguir em sua presença, né, de aprender mais, de se achegar ao Senhor com o coração quebrantado, coração aberto, né, querendo realmente ser transformados, né, pelo poder do Espírito Santo de Deus, para a gente viver com a nossa alma leve, né, com o nosso espírito fortalecido, resistindo às tentações, vivendo na contramão desse mundo, né? Então, Deus abençoe você que ouviu essa mensagem, que ela tenha sido edificante para você, que você internalize no seu coração, pratique-a e compartilhe também. Compartilhe não somente o áudio, né, mas compartilhe com a sua vida, né, aos seus próximos. Amém? Então, Deus te abençoe e até a próxima.